Olá, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Winter CMS e hoje nós vamos ver sobre imagens e galerias. Vamos aprender com o Builder como fazer para fazer o upload e como é simples. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir no nosso Builder. Aqui a gente vai ir na nossa model, na model de produto que a gente tem e olhar nos campos de cadastro. Bom, a gente vai adicionar aqui mais um campo. Vamos descer bastante aqui e vamos vir nesse campo upload de arquivos. Aqui a gente vai dar o nome que a gente quer para esse campo. Esse campo ele vai ser para uma imagem única. Eu vou chamar de image, colocar o nome de imagem para ele. Aqui no upload de arquivo a gente vai clicar, ele vai abrir algumas opções. A gente vai mudar de arquivo para imagem. Então esse mesmo campo tu pode usar, por exemplo, para um upload de PDF se tu quiser, ou para imagem. A gente vai botar para imagem. Aqui em largura da imagem e altura da imagem não é o tamanho que ele vai ficar com a imagem, ele não vai redimensionar a imagem, tá? Esse aqui é só o tamanho para o nosso gerenciador, quando a gente estiver cadastrando qual é o tamanho que essa imagem vai ficar. Então aqui eu vou colocar 200 de largura mesmo, a altura eu vou deixar padrão, não vou mexer. Tipos de arquivo tu pode, por exemplo, limitar. Eu quero, por exemplo, JPG ou PNG ou JPG com E, no caso, né, a extensão completa. Tu pode colocar como tu quiser aqui, tu pode limitar. Por enquanto eu não vou limitar, para nós aqui não é importante, mas aqui vocês fazem isso, tá? E vamos salvar. Beleza. Uma coisa que é importante saber a respeito do Inter e essa ferramenta aqui. Tu não precisa criar no banco o teu campo. Tu não precisa criar no banco lá um campo imagem onde tu vai salvar o patch e tudo mais. Tu não precisa fazer isso. Ele vai fazer essa relação automática, tá? E como que a gente vai fazer essa relação? A gente vai abrir o nosso editor. Aqui eu já estou na minha pasta de plugins, a pasta Zmark, Content, Models e estou com a nossa model aberta, nossa model de produto aberta. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma relação com ele para dizer que a gente vai fazer um anexo. Como é que a gente faz isso? A gente cria um public e vai colocar attach. E depois do attach a gente vai escolher se a gente quer fazer o upload de um arquivo ou de vários arquivos. No caso a gente quer um, então a gente vai botar um attach one. Feito isso, a gente vai abrir aqui. Já dá para botar ponto e vírgula para não esquecer. E a gente vai colocar agora o nome do nosso campo, que a gente definiu como image, e vai colocar agora a chamada para ele fazer essa relação para que a gente não precise do banco, né? Para ele entender o que ele tem que fazer. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai chamar o system, o models e o file. Deixa eu ver se eu confirmar se eu digitei tudo certinho. Sim, a princípio sim. Então aqui a gente vai salvar. Se eu tivesse mais de um campo, eu poderia colocar uma vírgula e repetir embaixo, mudando só o nome, por exemplo, imagem 2. Tá? Eu poderia fazer assim. No caso, a gente só tem um. Vamos deixar assim. Beleza. Então, criamos o nosso campo, arrumamos a nossa model. Vamos dar uma olhada aqui já no nosso cadastro de produto. Vamos vir no produto 3. E o nosso campo ele já está aqui embaixo. Agora a gente vai clicar aqui. Vai abrir. Aqui eu já separei algumas imagens só para a gente testar. A gente vai escolher a imagem que a gente quer, vai clicar nela, vai mandar abrir e ele já vai colocar ela aqui. Agora é só salvar e a minha imagem já está funcionando, ela já foi feito o upload. Eu posso clicar num xizinho para remover ela e adicionar outra se eu quiser. Bom, aqui está ok. O que a gente vai fazer? Vamos vir no nosso site, vamos abrir o produto 3, que é o que a gente adicionou, e vamos criar agora aqui uma área para a imagem. Então, lá no nosso CMS, a gente vai vir. Opa, deixa eu abrir o CMS, não estou no CMS, desculpa. Aqui no nosso CMS, eu vou vir no Produtos Page, aliás, Produto Slug, e vou adicionar uma área para a gente ter a nossa imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa div aqui só para agilizar para nós, fechar ela. E aqui a gente vai mandar exibir a imagem. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente já tem aqui um array que tem todas as informações do nosso cadastro, que está dentro da variável record. Então, a gente quer usar o record e a gente quer pegar a image, que foi o campo que a gente criou. Vamos fazer isso, vamos ver como é que vai funcionar. Dá um F5. E aqui ele vai me trazer um objeto com todas as opções que tem dentro da nossa imagem. Então eu poderia pegar um ID, eu poderia pegar um disk name, eu poderia pegar a extensão, eu posso pegar um título que possa estar cadastrado nela, a data que ela foi inserida. Mas o que a gente quer aqui é pegar o image patch. Então eu vou colocar o patch aqui, vou atualizar.
E agora eu tenho o caminho da nossa imagem. Claro que a gente não quer mostrar um caminho, né? A gente quer mostrar uma imagem em si. Então vamos criar a tag aqui. Vamos colocar o patch dentro do CRC. Vamos salvar. E a minha imagem está aqui. Está funcionando. Então, só para recapitular, colocamos o record, que é a nossa variável onde tem todos os dados, tá? Que a gente está setando aqui dentro do componente. Isso aqui vem padrão do builder. Ele colocou para nós, está dentro do record. Dentro do record a gente tem o image, que é o campo que a gente colocou lá no nosso gerenciador. E a gente quer pegar o patch. Bom, com isso a gente ficou com a imagem e a gente tem uma imagem bem grande. Se eu quisesse uma imagem menor, o que eu posso fazer? Bom, eu posso setar pelo CSS, eu posso setar pelo próprio HTML, dando um widget, mas eu também posso fazer o seguinte: em vez de pegar o patch, tem um outro comando que eu posso usar, que é o thumb. O thumb ele vai criar, com o próprio nome disso, uma thumbnail para a nossa imagem. Para thumb, eu tenho que passar alguns parâmetros. Então, primeiro eu vou dizer qual é o tamanho que eu quero. Por exemplo, eu poderia botar 200, e alto, para a altura ser proporcional. Né? Vamos ver como é que ele vai ficar. E aí ele já faz para mim automático. Eu poderia, por exemplo, vir aqui e colocar uma altura para ele, uma altura menor do que a altura padrão dele, e aí eu posso passar um outro parâmetro ainda, um terceiro parâmetro, e aí tem que botar dentro das chaves, tá? Mas eu vou botar um outro parâmetro aqui, mode, e eu vou botar o crop. Então o que eu estou falando aqui? Eu quero uma thumb que tenha 200 de largura, 100 de altura, e no terceiro parâmetro eu quero que ele tenha o mod crop. Agora a gente vai dar uma olhada. E ele cria a imagem para mim com o tamanho que eu pedi, já cortando a imagem. No caso aqui, a gente não vai querer com crop, a gente vai querer deixar ela com 200, mas deixar com a altura proporcional, a altura correta. Vamos atualizar. A gente tem a nossa imagem funcionando. Até aqui tudo perfeito. Agora vamos para o próximo passo. Vamos adicionar uma galeria. Para isso, vamos fazer exatamente como a gente fez da primeira vez. Eu vou vir aqui no meu Builder, vou mandar adicionar mais um campo, vou escolher o upload de arquivos de novo, vou colocar agora o nome dele de Gallery, vou chamar de Galeria, vou mudar o tipo de arquivo para imagem, não vou mexer na altura e na largura por enquanto, e eu vou mudar também o tamanho dele para ele ficar uma linha completa, porque normalmente a galeria, como tu vai colocar várias fotos, é legal que ele seja uma linha completa, ele vai ficar melhor. Uma coisa que eu não mostrei para vocês quando a gente colocou a imagem, o que acontece se eu adicionar esse campo aqui e eu não arrumar minha model para que ela receba essa imagem? O que vai acontecer? Quando eu vier aqui no meu produto, eu vou dar um F5 agora na tela, ele vai me dar um erro. Ele vai me dizer que na minha model de produto não existe uma definição para galeria. Então, para resolver essa definição, a gente precisa vir aqui e criar exatamente como a gente fez aqui. Só que qual é a diferença? Dessa vez eu não quero fazer um attach one, eu não quero adicionar um, eu quero adicionar vários. Então eu vou usar o attach many. E o nome não é mais image, é gallery. Fiz isso, criei a definição que ele estava reclamando que não existia, e agora quando eu atualizo, ele já vai me aparecer o campo aqui. Então agora eu posso selecionar todas as imagens, sem problema nenhum, mando abrir, ele vai colocar uma do lado da outra. Se tivesse mais, ele iria para a direita aqui, né? Porque a gente pediu para ficar tamanho todo, igual a gente fez com o campo de descrição. E aqui tem algumas coisas que são interessantes, tá? Quando eu coloco o mouse em cima, eu tenho tanto o X para poder remover, quanto eu tenho essas três linhas. Essas três linhas, quando eu clico nelas, eu posso arrastar para o lado e soltar, e eu troco a ordem das fotos. Então eu escolho qual é a ordem que eu quero para minha galeria, simplesmente clicando e arrastando. Quando eu solto, ele salva automático, tá? Uma outra coisa que é interessante, tanto para a imagem sozinha quanto para a galeria. Quando eu clico na minha foto, ele vai abrir uma tela com um título e uma descrição. Aqui tu pode, por exemplo, cadastrar uma tag out. Eu vou colocar na imagem pequena para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui exemplo de out. Vou salvar aqui e vou finalizar. Vou salvar meu registro. Vamos agora no site e vamos pedir para exibir essa imagem. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou mostrar para vocês o out aqui. Já vou colocar ele aqui. O que a gente vai fazer? Para exibir o out, como a gente vai fazer? A gente vai pegar o record, o image, e agora eu quero o title, que é aquele campo que a gente digitou. Então, o record, que é onde tem todas as minhas informações desse produto, o image, que é a imagem que eu estou mexendo, e o título dela. Quando eu salvo, eu vou inspecionar o elemento aqui,
E eu já tenho o meu alt criado conforme a gente setou lá no gerenciador. Tá, agora vamos voltar para a parte da galeria. Eu vou copiar aqui, só para facilitar um pouquinho para nós. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui como um call 4, para ficar 3 por linha. E agora, como a gente vai fazer para exibir a galeria? A galeria é um pouquinho diferente, porque eu não tenho mais uma foto, eu tenho um array de fotos. Então, se eu tentar exibir, por exemplo, que nem a gente fez ali antes, o record gallery, vou deixar só assim, eu vou comentar aqui por enquanto, só o record gallery, e eu vim olhar, eu tenho um array com todas as minhas fotos que eu adicionei. Então a gente precisa percorrer esse array para poder acessar cada foto individualmente. E para isso a gente vai fazer um for, um looping. Então eu vou de for, eu vou chamar o meu item individual de image. Talvez para ficar com um nome diferente eu vou botar gallery image. Eu normalmente não usaria assim, mas acho que talvez fique mais visual para vocês entenderem a diferença dessa image aqui de cima para essa de baixo. In record gallery. Então o que eu estou dizendo aqui? Que eu quero fazer um looping e o item individual eu vou chamar gallery image e esse item individual vai ser pego através do record gallery. Então ele vai pegar o gallery todos para montar. Vou botar para o lado. E vamos finalizar o nosso looping, o nosso for. Então esse é o comando do Twig para um for, tu abre e tu fecha ele, e aqui dentro tu tem a tag bonitinha. Beleza. Agora vamos apagar isso aqui para não confundir ninguém e vamos configurar a nossa galeria. Bom, da mesma forma como a gente fez ali em cima com a imagem, a gente vai fazer aqui. O que eu quero? Eu quero pegar o Gallery Image, porque é o nosso item do array, e eu quero pegar o patch dele para montar a minha imagem. Vamos testar? Ó, coloquei várias fotos, claro que aqui eu não estou com nenhuma configuração de tamanho, então as fotos estão muito grandes, ele acaba quebrando. Vamos arrumar isso? A gente pode arrumar isso fazendo um thumb. E aqui, nesse exemplo aqui, eu vou deixar com o crop. Então vamos fazer assim, vou pegar 200 por 200. O mode. Opa, peraí que eu esqueci de abrir as chaves aqui primeiro. Aqui, o mode. Os pontos. Desculpa, 2 pontos é fora. Aqui, agora sim. Tá, então de novo. Gallery, que é o meu item do for. Thumb, 200 por 200 é o tamanho que eu quero. E eu quero que ele pegue cropando, que eu quero que ele recorte a imagem mesmo. Atualizamos. E agora sim eu tenho a minha galeria. Essa aqui é a foto principal, que está individual. E aqui eu tenho a minha galeria com todos os itens. Eu poderia também fazer um link. Né? Eu poderia criar aqui um href, que fosse pegar... Vou copiar aqui para facilitar. Eu poderia pegar aqui o patch todo da nossa foto. Então, por exemplo, se a pessoa se a pessoa acessa a página, ela vê nossa imagem cortada, pequenininha. Se ela clica, ele abre a imagem grande, daí sim com o tamanho dela cheio. Claro que aqui eu não fiz nenhum efeito, né? De repente a gente poderia fazer um lightbox para a imagem abrir dentro da mesma página, bonitinho. Aqui eu não fiz, mas só para vocês entenderem, a gente pode fazer assim, uma miniatura, quando clica, ela aparece maior, tá? Então a gente tem essas opções aqui. E como vocês podem ver, é bem simples para fazer tanto imagens quanto galerias. É simplesmente eu vim aqui, eu adiciono um campo do tipo upload de arquivo, coloco o nome, configuro os tamanhos se eu quero que apareça, vou na minha model, digo se eu estou fazendo um attach de um arquivo ou de vários, qual é o nome desse arquivo, né, desse campo que eu quero, e com isso eu já consigo fazer o upload. Depois no site, se for uma imagem sozinha, eu posso fazer usando o image patch ou o image thumb, se eu quiser botar uma miniatura. E se for uma galeria, eu preciso fazer um for, porque daí eu tenho um array. Então eu vou pegar todos esses itens, faço um array e finalizo. Bem tranquilo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o feedback nos comentários, qualquer dúvida eu vou tentar ajudar. E lembrem de dar um like e se inscrever no canal para vocês acompanharem o restante da série. Ainda tem bastante coisa que a gente vai aprender com o Inter. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!